Aprenda o método fácil para ler e interpretar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse no curso Interpretação Bíblica Gênesis a Apocalipse. Link na descrição. E Deus me deu uma palavra a respeito de um personagem muito conhecido e famoso. Elias. Com certeza você já ouviu falar do grande profeta Elias. Elias foi aquele homem, o homem dos milagres. Eu costumo dizer que Elias foi um dos homens que pisou essa terra com maior autoridade e intimidade com Deus. Era aquele que dizia assim para Acabe: olha, Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. Era tanta autoridade e tanto entrosamento com a vontade de Deus, que ele falava: não vai chover segundo a minha palavra. E não chovia. E depois ele dizia: agora vai chover, prepare-se. E a chuva caía. Elias foi aquele que multiplicou comida, que ressuscitou mortos, que fez cair fogo do céu. Você lembra desse episódio? Certa vez ele desafiou 450 profetas de Baal e falou: vamos ver quem é Deus. Numa época de apostasia em Israel, ele, com seu temperamento aguçado, ele desafiou 450 profetas. E ele disse: vamos subir ao monte, faça o seguinte, façam os seus sacrifícios e clamem aos seus deuses. Havia outros profetas de outros deuses, só dos de Baal tinha 450. E depois eu vou fazer o meu sacrifício e vou clamar ao meu Deus, a Jeová. E aquele que responder com fogo do céu, esse é Deus Todo-Poderoso. Então, 450 dos piores feiticeiros, mais temidos, profetas de Baal, homens terríveis, começaram a clamar. E Elias, você acha que ele estava ali preocupado, clamando pelo sangue de Jesus, pedindo oração para todo mundo? Não. Elias está do lado de cá, olhando aquele sacrifício, aquela cena, e Elias está aproveitando para tirar aquele sarro. E Elias está falando: olha, quem sabe Baal viajou, clame um pouco mais alto. Ou quem sabe ele está dormindo. Sabe por quê? Porque Elias não tem medo de nada nem de ninguém. São 450 profetas de Baal invocando autoridades, potestades, principados demoníacos naquele lugar. E Elias está aqui de boa. Ele não teme, ele é tão seguro, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o Deus a quem ele serve. E nada acontece, não aparece fogo. Eu até imagino que muitos demônios tentando acender ali uma faísca, mas Deus não permitiu. E chega a vez de Elias, e Elias clama ao Senhor. E naquela hora o fogo desce, lambe toda a água, consome o sacrifício, e começa a chegar um avivamento em Israel, e todo o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. Vendo isso, Elias pega a sua espada e sai matando aqueles profetas. Pensa num homem de autoridade, pensa no cabra macho valente, que não apenas confiava na sua força, no seu chamado, mas acima de tudo confiava no seu Deus. Conhecia o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. E aí ele vai para casa tranquilo, Deus respondeu, a aliança foi renovada ali no monte. E ele dorme, e amanhece com o correio na porta. O correio bate ali na sua porta, trazendo uma mensagem da maldita Jezabel. Jezabel, esposa de Acabe, aquela pagã que odiava os profetas do Senhor e havia matado já muitos deles. E ela manda um recadinho para Elias dizendo: eu vou fazer com você até amanhã o que você fez com esses profetas. Ou seja, na versão super atualizada, considere-se um homem morto. E pasmem, pela primeira vez, pelo menos na narrativa bíblica, a palavra diz que Elias teve medo. Eu achava até então que esse Elias era um homem que não conhecia essa palavra, que não sabia o que era medo. Ele enfrentava todo mundo. Acabou de matar 450 feiticeiros, profetas de Baal. Jezabel já estava no cenário há muito tempo. Mas, surpreendentemente,
Elias teve medo, pega o seu moço e sai em direção ao deserto. No meio do caminho, nem o moço mais serve de companhia. Elias está tão desgostoso, tão temeroso, talvez irritado, magoado, eu não sei, que ele abandona o seu moço ali no meio do caminho e passa 40 dias sem comer nada. Entra numa depressão profunda, numa inapetência, daquelas de dar gosto, de passar inveja, e vai e procura um lugar frio, vazio, que inspira a morte, uma caverna, e entra ali. E a única coisa que Elias consegue dizer é pedir para si, chamar para si a morte. E ele começa a falar: eu quero morrer, a minha vida não vale mais a pena. Eu não sei se você algum dia parou para pensar o que aconteceu com um homem que era tão chegadinho de Deus, que não temia nada nem ninguém, que já vinha enfrentando Jezabel ao longo dos anos, Acabe, que tinha tanto poder na sua vida, para literalmente da noite para o dia querer desistir de tudo. Elias está ali naquela caverna desistido de tudo. Ele está desistido do chamado, desistido do povo, desistido do ministério, desistido de Deus, desistido da sua própria vida. Isso não te deixa um pouco assim com a pulga atrás da orelha? Com as barbas de molho? Se isso aconteceu com o grande profeta Elias, que não temia nada nem ninguém, que tinha um poder tremendo na sua vida, será que não pode acontecer comigo e com você? Da noite pro dia. Você já se perguntou o que aconteceu com a cabeça de Elias ou com o coração, para que ele tivesse essa reviravolta, essa mudança tão brusca? Bom, Deus foi lá. O mais lindo da história de alguém que serve a Deus é que serve a um Deus indesistível. O grande indesistível, com todas as letras maiúsculas, é Yahvé. O Yahvé indesistível foi lá na caverna querer saber o que tinha acontecido. Elias vinha tão bem durante todos os anos da sua vida, cumprindo seu papel em meio a um povo que não correspondia, desobediente, de dura serviço, mas ele vinha bem, firme e forte, e agora desistiu de tudo. E Deus vai lá naquela caverna. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai desistir da sua vida. Deus nunca vai desistir do seu chamado. Você pode estar enfrentando a pior crise, que você entenda não, que você saiba explicar ou não, Deus sabe de todas as coisas. E eu tenho um recado para te dar: Deus não se esqueceu de você, das suas promessas e do seu chamado. Ele não vai desistir, porque Ele já escreveu a sua história até o último capítulo. Entenda disso. Mas Ele conta com você, que você chegue até o último capítulo da sua carreira proposta. E ali na caverna, Deus faz uma pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? Deus está querendo saber, entre aspas. Deus sabe tudo, né, irmãos? Deus é onisciente. Na verdade, Deus está querendo, todas as perguntas que Deus faz, é porque Ele quer que nós tenhamos as respostas, e não Ele. Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus incita Elias com aquela pergunta e diz: Elias, o que fazes aqui? Isso está narrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e 10, fala assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Bom, Deus está perguntando o motivo. O que te trouxe para cá? Por que você está aqui? Às vezes Deus faz esse tipo de perguntas para nós. O que te trouxe até aqui? Para Adão, Deus perguntou: aonde você está? Lá no Éden, quando ele pecou, para fazer Adão refletir do lugar aonde ele estava na sua carreira proposta. E eu não sei, mas eu esperava que Elias desse uma resposta curta e objetiva. Como foi a resposta? Como foi a pergunta de Deus? Deus perguntou: o que fazes aqui?
Na minha cabeça, Elias deveria dar uma resposta do tipo: Jezabel quer me matar. Eu estou fugindo de Jezabel. Toda vez que eu li a Bíblia, eu entendia que foi esse o motivo que fez Elias querer desistir de tudo. A ameaça de Jezabel. Mas olha que interessante. Você acredita que na resposta de Elias não aparece a palavra Jezabel? Não é interessante isso? Parece que Jezabel não fazia parte dos argumentos que levaram Elias a desistir de tudo. Elias dá uma outra resposta. Elias começa a sua resposta tentando explicar para Deus o motivo da sua desistência. Ele começa dizendo assim: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Aliás, a primeira vez que ele responde a Deus, ele fala: tenho sido zeloso. E depois Deus pergunta de novo, e ele encaixa um advérbio aí de intensidade. Ele fala: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu sempre tentei fazer uma conexão, porque Deus está falando: o que você está fazendo aqui? Por que você está desistido? E Elias vem com uma resposta: eu tenho sido extremamente zeloso. Não é estranho? Parece que não casa, não combina, mas tem tudo a ver.